Eu vou primeiramente ler aqui um termo de compromisso, que o senhor tem que afirmar o termo de compromisso, e a partir daí vamos iniciar a nossa reunião. Vossa Senhoria promete, quanto aos fatos de que tenha conhecimento na qualidade de testemunha sobre a palavra de honra nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade do que souber e lhes for perguntado. Vê se está ligado ali. Sim, prometo. Muito obrigado. A partir desse momento, Vossa Senhoria está sujeita ao compromisso de dizer a verdade quanto aos fatos de que tenha conhecimento na qualidade de testemunha nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal. Nessa oportunidade, esclareço que o artigo 4º, inciso 2º da Lei 1579 de 1952 estabelece que fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor ou intérprete perante a Comissão Parlamentar de Inquérito constitui crime punível com pena de reclusão de 2 a 4 anos. Passo a palavra ao depoente pelo prazo de 15 minutos. Olá, bom dia. Meu nome é Walter Gatti Neto. Fica calmo. Tem ninguém aqui. Meu nome é Walter Gatti Neto. Eu estou aqui hoje na qualidade de testemunha. Sobre a minha vida, eu tive uma infância sozinho. Eu fui abandonado pelos pais, as mães, pelo pai e pela mãe, né? No caso. Eu cresci em escola pública, eu não tive ensino médio, eu comecei depois na faculdade de Direito, e nessa faculdade, um professor da faculdade era um promotor de justiça da minha cidade, e ele realizou uma busca em minha residência, e nessa busca foram encontrados os medicamentos que eu tomo, que é de ansiedade, eu tenho TAG, que é ansiedade generalizada, e o TDAH, que faz eu falar rápido e perder o foco. Nisso, houve uma prisão minha por tráfico de drogas com esses medicamentos. Uma prisão totalmente legal. Eu não tive audiência de custódia e como o promotor era o professor, ele me buscou em sala de aula, a viatura da polícia. Nisso, eu fiquei 6 meses preso por tráfico de drogas num presídio com traficantes e assassinos. Sendo que eu nunca usei droga na minha vida, eu não bebo. E fiquei preso como traficante. Saindo de lá, eu perdi a amizade, eu perdi namorado, eu perdi tudo. Porque eles me viam como traficante em uma cidade pequena. E eu expliquei, não, eu fui inocentado, porque o médico que me prescreveu o medicamento, ele foi até a audiência e falou, não, realmente, eu prescrevi, e o medicamento, ele nem estava na portaria da Anvisa como droga. Então foi uma prisão totalmente legal. Que foi o promotor Marcel Zelim Bombarda, ele que foi o pivô de tudo isso. Nisso, na audiência que eu tive, eu verifiquei que o promotor estava mexendo no Telegram, no celular dele. E pensei, a única forma de provar aos amigos, à namorada, a todos que realmente eu era inocente, é acessando o Telegram dele. Isso foi em 2017. Eu fiquei por volta de 2 anos tentando esse acesso ao Telegram. Assim que eu consegui, eu encontrei mensagens comprometedoras do promotor e peguei também a agenda dele. E nisso eu continuei acessando o Telegram até chegar na Lava Jato. E quando eu vi as conversas da Lava Jato, eu vi que havia uma perseguição com o presidente Lula. E pensei, o mesmo que acontece comigo aqui, acontece com ele. E de forma livre, espontânea, eu dei publicidade às conversas na época, que foi a Vaza Jato. Só um segundo. Ressaltando que eu não recebi nada em troca por isso. E houve uma investigação, que é a Operação Spoofing, que comprovou que realmente não havia um mandante, que eu não recebi nada por isso. Quebraram o sigilo bancário, quebraram tudo. A investigação, ela chegou ao ponto de grampear a cela em que eu estava. Porque, passados 6 meses de investigação e eu preso preventivamente, eles ofereciam a delação premiada. E como eu não ia culpar um inocente, eu não fiz. E grampearam a cela, tudo. E depois essa investigação acabou e virou a ação penal. E eu fiquei 4 anos, até a presente data, sem poder acessar a internet. E sem acessar a internet, com 2 filhas, sem emprego, eu estava em Araraquara, saindo da prisão. Porque eu trabalho com TI, eu não terminei ainda a faculdade de Direito,
Então, eu precisava de internet para poder trabalhar. E nisso apareceu a oportunidade da deputada Carla Zambelli de um encontro com o Bolsonaro, que foi no ano de 2022, antes da campanha. E ele queria que eu autenticasse que eu autenticasse a lisura das eleições, as urnas, nesse encontro, e por ser o presidente da República, eu acabei indo ao encontro. Nisso aconteceram diversos fatos que eu vou narrar aqui, pois a minha intenção é colaborar com a investigação. Mas lembrando que eu estava desamparado, sem emprego, e ofereceram um emprego a mim. Por isso que eu fui até eles. A recompensa em fazer o que eu fiz era a promessa de emprego. Apenas isso que eu queria. Pois lembrando que eu sem poder acessar a internet por 4 anos. É uma cautelar que tem um flagrante ilegalidade por excesso de prazo, porque o juiz até hoje não decidiu. Ele revogou a cautelar há 2 meses e condicionou a eu fazer um relatório mensal sobre tudo que eu fazia. Esse relatório, ele leva mais tempo que o acesso. Então, se eu acessasse 5 horas por dia, eu demoraria 6 para fazer o relatório. E nisso, eu estou preso hoje, porque a PF foi em casa e eu contei a verdade. Eu contei tudo o que aconteceu, eu entreguei as informações, como eu cheguei no CNJ, tudo, e por falar isso e entregar tudo, eu estou preso hoje. A minha intenção é contribuir com a sociedade quanto a Lava Jato e também esse novo evento do CNJ, e estou à disposição a todas as perguntas. A minha intenção aqui, caso haja respeito nas perguntas, eu responderei a todas. É isso. Eu só falo que dá respeitá-los. Irei respeitá-los, sem dúvidas. Muito obrigado, senhor Delgatti. Inicialmente, acho que a gente passa a primeira palavra para a relatora. Ela não tem um tempo fixo, ela pode usar o tempo que ela desejar. Em seguida, passaremos para os demais inscritos. Por favor, senadora Elisiane. Bom dia, queria cumprimentar o senhor Walter Delgatti, cumprimentar os seus advogados, nosso presidente Arthur, colegas senadoras e senadores, deputadas e deputados. Senhor Walter, primeiramente eu queria colocar exatamente o que você fez e a sua defesa, na verdade, solicitou, que foi a questão do respeito mútuo, né? E desta relatoria, e acredito que deste parlamento, haverá, na verdade, esse respeito em relação ao senhor. E o objetivo, na verdade, desta comissão é o aprofundamento da investigação. Então, a nossa torcida e o nosso pedido aqui é que realmente você possa estar contribuindo conosco, não é? Nos trazendo as informações, que essa comissão também, até em alusão ao processo legislativo, ao processo legal brasileiro, a gente possa, na verdade, receber as suas informações e ajudar para que qualquer tipo de uma outra ação no âmbito da magistratura possa ser justa com o nível da sua contribuição aos trabalhos, no caso específico aqui a esta comissão, ok? Eu quero iniciar, você citou o nome da Carla Zambelli, da deputada Carla Zambelli, e eu vou iniciar por ela. Na verdade, até mudando aqui um pouco a ordem dos nossos questionamentos. Então, eu queria que... O presidente está meio confuso aqui. Tá. A minha pergunta inicial, Walter Delgatti, senhor Walter Delgatti, é acerca da sua relação com a Carla Zambelli. Eu queria até colocar aqui no telão, tem uma postagem que ela fez no Twitter, eu queria só para abrir aqui. Essa postagem ali data do dia 28/7/2022, onde ela faz referência a um hotel e também que é um espaço de eventos, não é? Village em Ribeirão, com a mala na mão. Aumenta mais um pouquinho aí. Com a mala na mão. O homem que hackeou 200 autoridades, entre ministros do Executivo... Abaixa mais. Entre ministros do Executivo e do Judiciário brasileiro, muita gente deve realmente ficar de cabelo em pé, entre parênteses, os que têm, depois desse encontro fortuito, em breve novidades.
Eu queria que você me falasse dessa fotografia, que momento foi esse, e ao mesmo tempo também nos informasse aqui como se deu o seu primeiro... Não, por favor. Como se deu o seu primeiro contato com a Carla Zambelli, como você a conheceu, o que motivou, na verdade, esse seu encontro com a deputada. Foi nessa data da foto, em 28/7, eu estava na cidade de Ribeirão Preto, em um hotel em que eu fui buscar um amigo meu. E, de repente, eu vi a deputada Carla Zambelli, eu pedi para tirar uma foto com ela, e eu apresentei quem era eu. Eu falei, não, eu sou o Walter, o Delgatti, tal. E conversando com ela, ela passou o telefone dela, o celular dela, anotou o meu e posteriormente ela me chamou no WhatsApp. Foi apenas isso. Foi realmente um encontro fortuito. Durante seu encontro com a deputada Carla Zambelli, Walter, como se deu a sua relação com ela? Né? Eu digo do ponto de vista de conversa, você chegou em algum momento a integrar, por exemplo, a equipe de trabalho dela, chegou a prestar serviço para ela, chegou a ter, por exemplo, alguma remuneração? Onde você residia, por exemplo, nesse período que você esteve aqui em Brasília? Só ressaltando que no hotel, ela estava saindo do hotel, então foi um encontro bem rápido, não houve conversas lá, e apenas a foto, e inclusive ela está com a mala na mão, ela montou no carro e acredito eu que ela tenha saído do hotel. E posteriormente, ela disse que havia uma oportunidade de emprego a mim, no caso seria na campanha do Jair Bolsonaro, do ex-presidente. Eu estive em Brasília, eu falei com o presidente e logo em seguida... Você avançou demais, volta. Não, mas é que ela perguntou isso. E logo... Fique à vontade. E logo em seguida eu fiquei em Brasília e eu ia trabalhar na parte de redes sociais do gabinete dela, das redes dela, sociais. Houveram pagamentos, sim, porque ela me enviou as senhas do site, das redes sociais. Só que logo em seguida, uma decisão do Alexandre de Moraes suspendeu o acesso dela às redes sociais. Por isso que eu não continuei nesse serviço, acredito. Mas nesse período você chegou a prestar um serviço, você não chegou a integrar, por exemplo, em nenhum momento a equipe dela de trabalho? Por exemplo, você chegou a participar dos grupos de WhatsApp, sim, conversar com a equipe de assessoria dela? Esse era um serviço que você fazia para ela? Esse serviço eu realizei. E esse período qual era o tipo de remuneração que você recebia dela? Na verdade, houve na época uma remuneração de R$3 mil e depois as redes foram suspensas e daí em diante apenas a promessa de emprego mesmo. Você chegou, nesse período você morou onde? Você chegou em algum momento você, por exemplo, esteve residindo ou frequentando com uma certa intensidade, por exemplo, a residência da Carla Zambelli? Sim, eu frequentei e logo em seguida eu retornei a Ribeirão Preto e posteriormente a São Paulo. Mas eu digo frequência no sentido de morar na casa dela. Eu fui diversas vezes na casa dela, mas de morar não. Morar, de dormir, de ter uma convivência mais presente familiar, não. Certo. Falando aqui acerca dessas reuniões, no dia 9 de agosto, o senhor teve essa primeira reunião ao chegar aqui em Brasília, não é isso? E essa reunião você teve na sede do PL. Na reunião, e você me corrige se eu estiver errada, e eu queria que você na verdade, me desse detalhes dessa reunião. Eu tenho a informação de que, na reunião, o senhor esteve com o advogado Ariovaldo, que está aqui, inclusive, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Isso na reunião que ocorreu um pouco mais cedo do dia 9 de agosto. Quem mais estava presente nesta primeira reunião? Na primeira reunião estávamos a Carla... E a Carla, sim, está o nome dela, exato. O presidente do PL, os meus advogados, o irmão da Carla Zambelli, que é deputado também, e eu. Essa reunião. Aí você fez então a primeira reunião que foi... E o marido da Carla Zambelli também. E o marido da Carla, o irmão. Deixa eu anotando aqui. Eu havia esquecido, mas o advogado me lembrou.
Me contam mais sobre essa reunião. O que vocês trataram nessa primeira reunião? O Duda Lima não participou, o marqueteiro. Não participou. Ele participou de uma reunião à tarde, às 15 horas. Isso. Perfeito. Me conta um pouco dessa primeira reunião, como se deu, o que vocês trataram dela, o que vocês discutiram nessa reunião? Tá. Nessa primeira reunião, o assunto era bem técnico, até que o Valdemar entrou em contato com o Duda e agendou essa reunião mais tarde com o marqueteiro da campanha, porque o Valdemar fez algumas perguntas, mas a questão era técnica, e o Valdemar, acredito que ele não tenha um conhecimento técnico sobre isso. Então foi uma reunião, digamos, preliminar. Exatamente, uma reunião preliminar. E na sequência foi então feito contato com o marqueteiro Duda Lima? Sim, durante a reunião, o Valdemar entrou em contato com o marqueteiro, inclusive no Viva Voz, falou com ele e ele disse que às 3 horas iria comparecer no PL. Pronto, aí você então volta às 3 horas. Sim, só que nesse meio tempo o advogado teve um conflito, um desentendimento com a deputada Carla Zambelli, e apenas eu fiquei, os advogados foram embora. Você diz o advogado que está aqui, inclusive com você. Esse conflito se deu por quê? No momento do conflito, eu estava no banheiro. E quando eu retornei, estava no fim do conflito. Então, eu não participei do conflito. Então, nesse momento, o advogado sai e não participa mais da reunião da tarde. Exatamente. Pronto. Na reunião da tarde, qual foi a proposta que foi apresentada? Aí eu lhe pergunto de uma forma mais direta. Tá. A ideia de você participar, por exemplo, como garoto propaganda da campanha do Bolsonaro, do então candidato naquele momento, saiu desta segunda reunião? Sim, saiu. O Duda, que é o marqueteiro, ele inicialmente disse que o ideal seria eu fazer uma entrevista, eu participar de uma entrevista com a esquerda e de forma espontânea falar sobre as urnas. Era essa a ideia inicial. Falar que as urnas eram... A fragilidade das urnas, isso. Ou seja, a proposta... A inicial. Essa foi a proposta inicial. Isso, que não ocorreu porque o meu encontro foi... Ele saiu na mídia e por esse motivo eles cancelaram isso. E a segunda ideia era, no dia 7 de setembro, eles pegarem uma urna emprestada da OAB, acredito, e eu colocasse um aplicativo meu lá e mostrasse à população que é possível apertar um voto e sair outro. Qual seria a ideia do apertar? Seria apertar o número... É que assim, o código-fonte da urna, certo, eu faria o meu, não o do TSE, só mostrando que, exemplo, a população vendo que é possível apertar um voto e imprimir outro. Era essa a ideia. Seria uma ação... Essa proposta, na verdade, que foi apresentada do ponto de vista da realidade, seria uma proposta fake ou seria algo que você, na verdade, ou eles te propuseram de fato? Você, de posse do código-fonte, você vai mostrar pra gente que é a vulnerabilidade, que vamos colocar um número de, por exemplo, do candidato Bolsonaro e de repente vai aparecer o número do candidato Lula? Falando de forma técnica, quem tem acesso ao código-fonte, antes de compilá-lo, é possível inserir linhas que façam com que... Eu ouço mal, que você está falando errado. Eu ouço mal mesmo. Sim. Quem acessar o código-fonte antes de... assim, compilar. O código-fonte é o código em si, é o código aberto e que depois ele tem diversos arquivos e compilado ele vira apenas um, que é o que instala na urna. E quem tem acesso ao código-fonte antes de compilá-lo consegue inserir linhas que façam com que seja apertado um voto e o resultado seja outro. Lembrando que o código-fonte, a pessoa que manipula ele, ela tem... Por exemplo, o código-fonte obedece a quem está criando ele. Então, eu posso criá-lo com a ideia de, assim que compilado, ser inserido um voto e sair outro. Então, eles queriam que eu fizesse um código-fonte meu, não o oficial do TSE, e nesse código-fonte eu inserisse essas linhas que eles chamam de código malicioso, porque ele tem como finalidade enganar, como finalidade colocar dúvidas na eleição. Então, eu
eu criaria um código meu, a ideia do Duda. Ou seja, código, não seria um código-fonte do TSE, seria alguma coisa manipulada, fake sua. Exatamente, feita exatamente para mostrar. A ideia dele era a seguinte, era falar que a urna, se manipulada, sairia um outro resultado. Então, para que fique mais claro, até para que a gente possa compreender, seria uma urna que, no vídeo, numa apresentação ali publicitária, você pegaria, mas você teria um código-fonte manipulado e criado por você. Um código-fonte fake, no caso. Fake, um código-fonte fake, criado por você, aonde você faria uma manipulação e uma apresentação fake, digamos assim. Exatamente. E essa apresentação iria explicar à sociedade, a quem estivesse lá no dia 7 de setembro, que era possível aquela urna, que eles veem na eleição, imprimir um outro voto. Então, a ideia era essa. Você disse que você poderia ser esse garoto propaganda, fazer essa manipulação fake, mas a matéria, uma matéria que saiu inclusive na revista Veja, 2 ou 3 dias depois, inviabilizou que essas duas ações ocorressem, é isso? Fossem concluídas, sim. Pronto. Depois dessa reunião do dia 9, que aconteceu na sede do PL, aí com a presença, inclusive, do Duda Lima, você teve, no dia 10, uma outra reunião. Agora, esta reunião você teve no Palácio da Alvorada. Sim. Nessa reunião, eu queria que você me falasse também detalhes desta reunião, esta agora com o então presidente Bolsonaro, né? Sim. Você sai do local onde você estava, o carro que você foi levado, a Carla Zambelli veio junto com você? Sim, veio. E aí, então, pegaram a Carla Zambelli, depois de buscaram e, na sequência, foram até o Palácio da Alvorada. No Palácio da Alvorada, na reunião com o então presidente Bolsonaro, se reuniram o senhor, a Carla Zambelli, o então presidente Bolsonaro, me corrija se estiver errada, e o ajudante de ordens Mauro Cid. E o general Marcelo Campos. E o Marcelo Campos. Me conta um pouco dessa reunião. Essa reunião, a ideia era falar sobre as urnas e sobre a eleição e sobre a lisura das urnas. E a conversa, ela foi bem técnica, até que o presidente me disse, falou assim, olha, a parte técnica eu não entendo, então eu irei enviá-lo ao Ministério da Defesa e lá, com os técnicos, você explica tudo isso. A conversa, ela se resumiu nisso. E também, ele pediu que eu fizesse o que o Duda havia dito sobre o dia 7 de setembro. E o senhor disse para ele que poderia fazer? Sim, eu disse que sim. E aí ele não compreendeu, e neste momento, quem ele chama para lhe levar ao Ministério da Defesa? Ele chama o general Marcelo Campos. O general Marcelo. E ele fala a ele, olha, eu preciso que você leve ele até o Ministério da Defesa. Ele contrariou, ele disse, não, mas lá é complicado. E o Bolsonaro disse, não, isso é uma ordem minha, cumpra. Nisso, o presidente e a deputada... Quem falou que disse que lá era complicado? O general Marcelo Campos. O Campos falou? Sim, ele disse que era complicado. Nisso, o presidente disse que era uma ordem dele e eu fui levado até o Ministério pela porta do fundo. É um portão grande atrás, eu entrei com o carro lá e já desci no elevador. Certo, então você foi com o general Campos até o Ministério da Defesa. Isso. Você tem noção de mais ou menos quanto tempo você ficou conversando ali com o ex-presidente Bolsonaro? Por volta de 1h30, 2 horas do máximo. Nessa conversa, o que mais ocorreu além especificamente... Na verdade, eu tomei o café da manhã com ele e a conversa, ela foi essa. Ele me disse que eu estaria salvando o Brasil, que era a liberdade do povo em risco, que eu precisava ajudar ele a garantir a lisura das eleições, porque ele contou que em 2018 ele teve acesso ao inquérito da PF, que nesse inquérito uma pessoa teve acesso ao TSE, ao código-fonte, que poderia ter manipulado. E nisso, essa conversa ela foi evoluindo e chegou à parte técnica, e o presidente disse, olha, a parte técnica eu não entendo nada, então eu preciso que você vá
até o Ministério da Defesa e converse com os técnicos. Foi isso. Você, nesse momento, colocou, por exemplo, a possibilidade de você ser punido, ser preso por isso? Você recebeu deles algum tipo de garantia de proteção? Sim, recebi, inclusive a ideia ali era que eu receberia um indulto do presidente. Ele havia concedido um indulto a um deputado um deputado federal, e como eu estava com o processo da spoofing à época e com as cautelares que me proibiam de acessar a internet e trabalhar, eu visava a esse indulto, e foi oferecido no dia. Uma pergunta aqui que a minha consultora traz. Do ponto de vista do nome do general, é Marcelo Campos ou Marcelo Câmara? Desculpe, é Marcelo Câmara. Marcelo Câmara. General Câmara, né? É o Câmara. Peço desculpas. Não, que isso, ótimo. Voltando aqui especificamente, então, neste momento, o então presidente Bolsonaro lhe assegurou um indulto caso fosse preso pelas ações referentes à urna eletrônica. Sim, esse encontro, ele assegurou esse indulto, e futuramente no segundo encontro ele assegurou outra coisa, mas esse encontro ele assegurou apenas o indulto. Tá, a gente vai já falar desse outro encontro, desse outro contato com o ex-presidente. Agora vamos falar sobre esse seu momento em relação ao Ministério da Defesa. Quantas vezes você foi no Ministério da Defesa? 4 vezes. Você esteve lá 4? Eu estive uma, retornei na semana 2 vezes, e na segunda semana mais 2 vezes. Então você 5 vezes ao todo. 5 vezes. Nessas vezes que você ia lá, você conversava com o pessoal da TI, mais dessa parte da informática? Eu falei com como é que funcionou? O ministro Nogueira, o Paulo Sérgio Nogueira, e também com o pessoal do TI. Com o Paulo Sérgio Nogueira e com o pessoal que integra a equipe de TI. Isso. E nessas conversas e nessas várias idas até ao Ministério da Defesa, você construiu o quê? Nós tivemos depois, Walter, um relatório que foi apresentado, inclusive, e foi encaminhado até no TSE das Forças Armadas. Nesse relatório específico, você teve participação na elaboração desse relatório? A ideia inicial era que eu inspecionasse o código-fonte. Só que eles explicaram que o código-fonte ficava somente no TSE e apenas servidores do Ministério da Defesa teriam acesso a esse código. Então, eles iam até o TSE e me repassavam o que eles viam, porque eles não tinham acesso à internet, eles não podiam levar uma parte do código, eles acabavam que decorando um pedaço do código e me repassando. E nisso, eu dei orientações, exemplo, que a urna, se desligada da tomada e ligada novamente, ela pode ter um algoritmo lá e o algoritmo decidir por ficar normal. Nesse caso, ela fosse manipulada, o peso dela, a mudança de local, as pessoas que votam, a digital delas, porque ela pode reconhecer que a digital é de uma pessoa que está testando a urna e não votando. Então, tudo isso que eu passei a eles consta no relatório que foi entregue ao TSE. Eu posso dizer hoje que de forma integral, aquele relatório tem exatamente o que eu disse. Não tem nada menos. Ou seja, nada mais. Esse relatório que eu estou com ele aqui, que veio do Ministério da Defesa e foi encaminhado ao TSE, você teve conhecimento dele, leu e viu que foi fruto da sua orientação. Eu apenas não digitei, mas foi eu quem fez ele, porque tudo que consta nele foi Muito orientado por mim. Ou seja, esse relatório foi construído, foi orientado, foi elaborado pelo Walter Delgatti. Lembrando que os servidores do Ministério, eles cursaram a faculdade de TI, são professores, são tudo, então eles aprenderam o caminho correto. Eu que não tive o curso nada, eu aprendi errando. Então, é muito mais fácil eu verificar ali alguma porta aberta ou alguma vulnerabilidade do que eles que aprenderam o caminho correto. Por esse motivo que tudo que consta no relatório foi eu quem
quem disse lá em reuniões. Pronto. Walter, nesse momento de conversas com o Ministério da Defesa, você teve contato com alguém ligado por nome Jesus, que era um assessor ligado ao então comandante do Exército Brasileiro, que era o Freire Gomes. Você lembra desses contatos? Eu tive contato apenas pelo WhatsApp, pessoalmente não. Certo. E esse seu contato com este assessor, como se dava? Você tratava com ele sobre o quê? Sobre esse relatório? Esse relatório e outros, porque à época havia relatórios de um argentino que fez uma live, um relatório, e também outros relatórios que pegavam o resultado da eleição, que estava no site do TSE, e faziam relatórios. Ele me enviava e pedia que eu autenticasse, só que com dados que estavam no TSE. Porque o relatório, ele pega o banco de dados e a partir do banco de dados ele cria o relatório. E a ideia dele era que eu fosse no relatório, fosse até o site e confirmasse se realmente aquele dado que estava no relatório constava no site do TSE. Então, por diversas vezes eu realizei essa autenticação de relatório a ele. O Jesus, ele trabalhava nessa área mais de tecnologia? Ele é do alto comando do Exército. O Jesus, o assessor, que era o assessor do Freire Gomes? Eu não sei se era assessor, mas ele fazia o meio campo entre mim e o general Freire Gomes. Ele estava nos acampamentos? Ele te passava vídeos, alguma informação do acampamento? Sim, ele enviava vídeos do acampamento, de pessoas rezando, de pessoas chorando. Ele enviava algumas matérias que saíam à época, alguns vídeos. Por que ele te enviava esses vídeos? Porque acabou criando um vínculo de amizade entre mim e ele. Mas não era para uma missão, digamos, para você fazer algo referente a esses vídeos. Era apenas o informe do que estava acontecendo nos acampamentos. Exatamente. E ele dizia também que iria ter uma ruptura, uma intervenção. Ele dizia, olha, será amanhã, e eu ficava com medo. Então a conversa era isso. Com Jesus. Sim. Com Jesus, que era assessor do que fazia o meio campo entre o Freire Gomes. Ele dizia, não... Não, com o Freire Gomes não. E nem, ele falou com Jesus, ele falou agora há pouco, apenas por telefone, receber essas informações. E por ligação também, ligação do WhatsApp. Certo. Tem mais alguma coisa para falar sobre a sua conversa com Jesus? Não, somente isso. Tá. Walter, eu queria que você me explicasse, a revista Veja, inclusive, fez uma matéria ampla sobre isso, né? Sobre o encontro que você teve com o encontro que você foi chamado para num posto de gasolina. O nome do posto de gasolina eu tenho aqui, seria o posto de gasolina Frango Assado. Eu queria que tu me explicasse um pouquinho como se deu isso, como foi essa logística, de que forma você foi chamado para estar até lá. Me conta como tudo isso aconteceu. Eu não me recordo o dia, então eu estava em casa em Ribeirão Preto pela manhã, quando a deputada Carla Zambelli entrou em contato comigo e disse que o motorista iria me encontrar, ou melhor, iria me buscar e eu teria um encontro com ela e que era um assunto urgente. Então era um assunto que teria que ser tratado naquele dia. E eu estava em Ribeirão Preto e chegou o motorista. Nisso eu não sabia onde seria o encontro. Ele pegou a rodovia, a Anhanguera, e foi até esse posto que era próximo a uma cidade em que a deputada estava realizando campanha. E nesse encontro, a deputada... Você já conhecia o motorista? Esse motorista, não conhecia. Você teve medo quando você teve que entrar no carro com ele e ir até esse local? Eu tive um pouco, mas não tanto, porque eu confiava bastante na deputada Carla Zambelli. Perfeito. Então você segue até esse posto? Até esse posto, e nisso eu tenho um contato com a deputada. E nesse contato foi quando ela pegou um celular que estava com ela, e no celular dela ela enviou mensagem a alguém e o presidente da República entrou em contato comigo. E nesse contato ele disse que eles haviam... Antes de falar do contato, ela pegou um telefone novo ou era o telefone dela? Não, era um telefone aparentemente novo.
O chip ou o aparelho? Era um chip e um aparelho, ela inseriu o chip, acredito eu que seja um celular novo. Novo que eu digo é que nunca foi usado. Um celular que foi usado apenas naquele encontro, ou apenas naquele encontro, né? E nisso eu falei com o presidente da República e, segundo ele, eles haviam conseguido um grampo, que era tão esperado à época, do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, esse grampo ele foi realizado já, que teria conversas comprometedoras do ministro, e ele precisava que eu assumisse a autoria desse grampo, lembrando que à época eu era o hacker da Lava Jato, né? Então seria difícil a esquerda questionar? Sim, questionar essa autoria, porque lá atrás eu havia assumido a Lava Jato, que realmente fui eu, e eles apoiaram. Então a ideia seria o quê? O garoto da esquerda assumir esse grampo. Você está me dizendo que o ex-presidente da República, naquele momento no telefone, que a Carla Zambelli lhe passa em mão, lhe propõe você assumir um grampo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Exatamente. Alexandre de Moraes, e, segundo ele, um grampo que já havia sido feito. Ele disse no telefonema que esse grampo foi realizado por agentes de outro país, ele me disse. Não sei se é verdade, se realmente aconteceu o grampo, porque eu não tive acesso a ele. E disse que em troca eu teria o prometido indulto, e ele ainda disse assim, ó, se caso alguém te prender, eu mando prender o juiz. Ele usou essa frase. Não, eu não entendi. Ele disse assim, fique tranquilo, se caso algum juiz te prender, eu mando prender o juiz. E deu risada. Ele mandaria prender o juiz que porventura lhe prendesse. Sim, porque esse grampo ele seria suficiente para alguma ação contra o ministro e que as eleições seriam refeitas, né? Você então... Ou melhor, que as eleições fossem feitas com a urna que imprimisse o voto. E você concordou em assumir? Eu concordei porque era uma proposta de presidente da República. Ficaria até difícil falar não àquela... Eu queria até fazer um recorte sobre essa questão do grampo. Nesse momento ele fez referência a pessoas não do Brasil, mas de fora do Brasil, que teria já grampeado Sim. o ministro Alexandre de Moraes naquele Exatamente. momento. A imprensa brasileira noticiou, acho que até o senador deve estar aqui, e aí talvez até depois ele possa falar, mas na matéria que é colocada pela imprensa, a matéria do jornal... Aqui, qual é o jornal esse aqui? Revista Veja. Não, esse tá. aqui é do... Não, esse aqui não é da Veja, não. Vou já falar aqui o nome do jornal. Não consta aqui, mas já minha assessoria me traz aqui. Está aqui o jornal O Globo. O senador, naquele momento, afirma que este grampo teria sido... O senador Marcos Duval, que ele deve estar por aqui, talvez daqui a pouco ele possa falar. A matéria diz que, segundo o senador, equipamentos do Gabinete de Segurança Institucional, portanto do GSI, seriam usados para gravar conversas com o ministro. O senhor lembra se nessa conversa o então presidente teria falado GSI ou não teria falado? Teria falado apenas essas pessoas de outros países? Sim, eu me recordo que ele disse apenas agentes de outro país. Ele não falou sobre GSI ou sobre o senador Marcos Duval. Então, nesse momento, o senhor assume a responsabilidade, o senhor assume que você poderia assumir a responsabilidade desse grampo. Sim, eu assumo e por medo, retornando à minha residência, eu entrei em contato com o jornalista Reinaldo Turolo da Veja e contei isso a ele. Que ele gravou a ligação e registrou em cartório tudo que fora falado à época. Você fez, então, esse registro com ele? Sim, eu fiz. Certo. Além desta conversa, isso se deu dentro do carro ou vocês estavam sentados em algum local? A gente estava sentado no McDonald's. Era a lanchonete, o segurança e o motorista e o irmão da Carla ficaram lá fora e apenas a Carla e eu ficamos ali dentro. Depois desta conversa... Não, o presidente estava em ligação.
Depois desta conversa com o presidente, o que mais vocês trataram? Além da questão de grampear, de assumir o grampo do ministro Alexandre de Moraes, teve alguma coisa referente, por exemplo, à invasão ao CNJ, site do CNJ? Após isso, a deputada me disse que eu precisava invadir algum sistema de justiça, ou o TSE em si, ou alguma invasão que mostrasse a fragilidade do sistema de justiça, dizendo que seria uma ordem também do presidente. Porém, apenas a deputada me disse isso. Eu não ouvi isso do presidente. Você se comprometeu com ela? Me comprometi. E fez a invasão depois no CNJ? Sim, fiz a invasão do CNJ e também, a partir do CNJ, de todos os tribunais do país. De todos? Os tribunais do país. Inclusive, isso consta em inquérito policial. Eu tive acesso a todos os processos, a todas as senhas de todos os juízes e servidores e fiquei por 4 meses na intranet da Justiça Brasileira. Você ficou por 4 meses na intranet do CNJ, e de vários outros... De todos os tribunais, inclusive do TSE. Nessa invasão que você fez, lá você teve... você implantou um mandado de prisão contra o ex-ministro Alexandre de Moraes. Também teve a quebra do sigilo bancário do ministro Alexandre de Moraes. E também quebra dos bens. E também teve 11 alvarás de soltura, é isso? Não, esses 11 alvarás eu só vi na imprensa. Inclusive, eu realizei eu expedi o mandado de prisão no dia 5 e no dia 6, alguma pessoa foi lá e emitiu 11 alvarás de soltura correndo, porque viu que eles iriam... Então esses 11 alvarás de soltura não foi você? Não fui eu. Inclusive, o delegado de investigação, ele garante que não fui eu. Ou seja, mas também foi outra invasão? Não sei. Eu não tenho acesso a isso. Certo. Qual o motivo, Walter, desses mandados que você, na verdade... Do mandado e da quebra de sigilo. Seria o quê? Qual a motivação disso? Me explica. Seria desmoralizar o... Exatamente, porque à época o ministro dizia que era inviolável, que tinha aquela segurança. Então, uma forma de mostrar a fragilidade seria o quê? Eu invadindo e despachando, como se fosse o ministro, com o token dele, a assinatura dele, o mandado de prisão contra ele mesmo. Inclusive, no final, eu falo, publique-se, intime-se e faça o L. É verdade. Que é uma coisa até engraçada, porque o sistema inviolável, uma pessoa sozinha conseguiu invadi-lo e emitir uma prisão, como se fosse o ministro prendendo ele mesmo. Agora, sobre essa minuta, esse texto desse mandado de prisão, quem fez? Fui eu. A deputada me enviou um texto pronto, eu corrigi alguns erros e contextualizei e publiquei a decisão. Mas quem fez o texto foi a deputada. Então, o texto foi feito por ela? Sim. Não, ela me enviou o texto. Quem fez, eu não sei. Não, mas ela lhe enviou o texto e você fez essa publicação. Sim. No caso específico dessa invasão do CNJ e dessas que você fez, você recebeu algum pagamento por isso? Então, a promessa ali era de emprego. Só que enquanto eu não tinha esse emprego, eu reclamava. Olha, eu tenho que pagar pensão, tenho que pagar aluguel. E ela me enviou por diversas vezes um montante pequeno de dinheiro e de Pix. O Renan, ele era servidor dela? O Renan, ao que eu sei, era motorista. Ele em algum momento te fez algum pagamento? Sim, diversos pagamentos. Esses pagamentos diversos foram em quais valores? Tem de R$5 mil, de 7, mas o total é de R$40 mil. Eu estava lendo aqui a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que, na verdade, assegurou a sua prisão. E nessa petição dele, nessa decisão dele, faz referência, por exemplo, a alguns pagamentos. Né? Por exemplo, o senhor teria oferecido a um funcionário da TIM um pagamento em Bitcoin pelo acesso aos dados telefônicos do ministro Alexandre de Moraes e teria feito uma transferência. A pergunta para mim para o senhor seria essa. Essa transferência em Bitcoin foi feita e qual o valor? Não, ela não foi realizada porque o rapaz da TIM, ele se negou a pegar uma segunda via do chip do ministro. Ele se negou. Então você não chegou a fazer nenhum pagamento para ele? Não, é que no encontro,
a deputada solicitou que eu invadisse o e-mail do ministro. E lá atrás, em 2019, eu tinha acessado já o e-mail. Então, eu tinha o e-mail e o telefone de recuperação de senha. E entrei em contato com o rapaz da TIM. Só que ele me gravou no dia, sem eu saber, e se negou a pegar a segunda vez do chip. Porque, à época, o Alexandre de Moraes estava o tempo todo na mídia e mandando prender todo mundo. Então, ele ficou com medo e vazou isso à mídia. Mas eu não efetuei a transferência. Quando você se propôs, na verdade, a fazer essa transferência, esse valor seria quanto em real? É que, na verdade, não foi tratado sobre Bitcoin. Foi em valor mesmo, em reais. Ah, seria 10 mil reais. Isso. Mas esses 10 mil reais, eu li lá que você diz, assim, fácil. Consigo fácil os 10 mil reais. Era o valor mínimo. Mas esse dinheiro seria dado por quem? No encontro, a deputada me disse que se precisasse de ferramentas ou comprar alguém, ela teria alguém que financiasse isso. Só que eu não tive acesso de quem era esse financiamento, de quem partiria o financiamento. Ela apenas me disse, olha, precisando de ferramentas, de valores para comprar alguma ferramenta ou comprar algum funcionário, entre em contato comigo que realizaremos esse pagamento. Insumos em geral, ela falou. Insumos em geral, ela disse. Foi quando eu coloquei um lance pequeno e a pessoa iria aumentá-lo, né? Ou seja, ela não deu uma limitação de valores. Não. O valor que for necessário, de fato, a ideia na época era o quê? Era fazer algo com que refizesse as eleições com a urna que saísse o voto impresso também. Ou seja, Walter, essa conversa toda ela aconteceu no ano passado e agora, mais ou menos no mês de fevereiro, março, nós tivemos aí a informação da possibilidade de fato desse grampo. Ou seja, a informação que você tem então é que o ministro Alexandre de Moraes em algum momento foi grampeado. Exatamente, a informação que eu tenho é que ele estava grampeado já, que havia o grampo. Agora, eu não sei se seria um futuro grampo, ele estava garantindo já para eu falar sim e não falar, vamos ver, então no futuro, assim que acontecer, eu decido se eu vou assumir a autoria ou não. Eu não tenho essa informação, eu tenho apenas que, segundo ele, naquela data havia um então não foi lhe solicitado grampear, mas apenas assumir a autoria. Que depois a revista Veja ligou esse caso com o caso do senador Marcos Duval. Presidente, eu quero... como eu fui citado duas vezes... Não, mas eu ainda não terminei. O senhor foi citado e terá oportunamente direito de falar. Aliás, eu até quero que o senhor responda mesmo. Aliás, foi uma pergunta que eu até fiz, senador, que eu acho que é uma contribuição que foi em cima de uma leitura que eu fiz de uma matéria jornalística. Não tem nenhum documento aqui que, na verdade, respalde. Eu fiz questão de fazer referência a essa publicação e é importante, de fato, que o senhor traga essa informação, porque é muito sério que se coloca. Essa é a utilização de instrumentos do GSI para um possível grampo em relação ao ministro Alexandre de Moraes. A relatora continua. Deixa eu dar continuidade, porque aí eu acabo... Agora não. Excelente. Aqui tem uma ordem, senador. Vossa Excelência, oportunamente, eu lhe garanto, terá direito de falar. Eu queria só para deixar aqui, porque ficou uma pequena dúvida em relação à presença da segunda reunião com a participação das pessoas na segunda reunião do dia 9 às 15 horas. O Valdemar da Costa Neto estava nesta segunda reunião? A segunda reunião, lá atrás, né? Isso, no dia 9? Não, estávamos o irmão da Carla Zambelli, o Duda Marqueteiro e eu. Então ele não estava na segunda, ele estava só na primeira, que foi no horário da manhã. Sim, inclusive os advogados aqui presentes estavam juntos na reunião. Em algum momento, na segunda reunião, já agora com o presidente Bolsonaro, ou então o presidente Bolsonaro do dia 10, o Mauro Cid, que era o ajudante de ordens, ele chegou a participar, ele tinha algum ativismo nessa participação dessa reunião? Ele dava ideias ou ele só ficava ali assinando, anotando e fazendo o acompanhamento da reunião? Ele tinha alguma participação mais ativa? Ele fez apenas o acompanhamento. Ele não participou da reunião. Não opinou em nada? Não. Só apenas ouviu? Após a reunião, o ex-presidente e a deputada, eles saíram lá
no Palácio e eu fiquei lá com o Marcelo Câmara e com o Cid, conversando, mas assuntos estranhos da reunião. Certo. Presidente, eu quero finalizar e dizer que o depoimento de hoje é um depoimento muito importante para os trabalhos da CPMI, bombástico, como o senhor coloca. As informações que são trazidas a essa comissão são informações absolutamente sérias e são informações que estão no entorno do ponto central desta CPMI, que é exatamente o questionamento do resultado eleitoral, a tentativa de emplacar uma vulnerabilidade e a busca de pessoas que já tinham histórico em relação à invasão para que legitimasse claramente uma narrativa que é incompatível com a realidade em relação ao processo da segurança eleitoral. Eu vejo, presidente, que nós, a partir de agora, precisamos, e vou apresentar, até para compatibilizar esses dados, não é, a quebra do sigilo telemático das pessoas que fizeram parte dessas reuniões do dia 9 e também do dia 10, até para a gente poder ter os elementos substanciais acerca acerca das informações que nós recebemos agora do depoente Walter Delgatti. Eu queria lhe agradecer pelas suas informações e a sua colaboração, a sua contribuição em relação aos trabalhos desta CPMI. Muito obrigada, presidente. Disponho. Eu vou quebrar aqui uma praxe que eu, como presidente, eu sempre gostei de ser o grande mudo, mas eu queria hoje fazer uma única pergunta ao senhor Delgatti. Antes de falar, entretanto, doutor Delgatti, eu quero dizer assim, como pai de 2 jovens, eu estou olhando aqui para o senhor assim, com o coração cortado, de ver o senhor aqui nessa situação, preso, aqui nesse depoimento, falando de suas dificuldades financeiras. O senhor disse no começo que foi abandonado ainda criança pelos seus pais, porque o senhor é um homem de uma inteligência raríssima. Não nascem pessoas como o senhor toda hora. O senhor pode-se dizer que é um gênio, porque um homem que nunca estudou TI, que vai para o Ministério da Defesa, discute lá com profissionais altamente qualificados, que estudaram, que passaram em concurso para adquirir conhecimento, e o senhor vai lá quase que na condição de professor. Um homem como o senhor certamente era para estar na academia, era para estar no ITA, era para estar na universidade, era para estar em uma grande empresa brasileira, dando uma contribuição extraordinária para o Brasil. Extraordinária. É uma pena que a vida, às vezes, prejudique um talento natural como o do senhor. É uma pena. Eu realmente olho assim como pai, e a posição aqui do senhor corta o meu coração. Corta o meu coração. Assim, acho que qualquer pai que tivesse um filho com esse nível de inteligência teria muito orgulho do senhor. Eu teria, né? Pela sua inteligência. Pela sua inteligência. Agora, o senhor teve uma vida errante e que o trouxe a essa condição aqui que o senhor está passando. Eu queria só fazer uma pergunta, uma única pergunta, que eu, só para entender, porque eu, diferentemente do senhor, sou quase um analfabeto digital. Então, é só uma pergunta mesmo técnica. Essa questão dessa palavra código-fonte, para mim, é uma coisa que eu, pessoalmente, não faço ideia do que seja. Eu já ouvi falar isso algumas vezes, mas, para mim, eu não entendo o que é isso. Quando o senhor diz assim, o código-fonte, ele é feito pelos funcionários do TSE, é apenas um código-fonte que é colocado, e esse único código-fonte, ele vai para todas as urnas do Brasil, ou podem ser feitos mais de um código-fonte, colocar códigos-fonte, um determinado código-fonte em algumas urnas e outro em outras urnas? É só essa pergunta, porque é realmente uma curiosidade que eu tenho. Vamos lá, o código-fonte é o mesmo em todas as urnas. Assim que instalado, é solicitado a cidade, e ele, assim que é posto a cidade, ele apenas oferece os deputados de lá, os vereadores e prefeitos. E uma analogia simples aqui é que o código-fonte seria como
a farinha, o ovo de um bolo, o leite. Então, e o compilado seria o bolo pronto. E quem tem acesso aos ingredientes consegue inserir um veneno lá e esse bolo fica venenoso. Quem seria, como seria possível fazer isso? Em que momento? No momento em que é criado e editado e atualizado o código-fonte. No TSE ou quando chega nas cidades? No TSE, nas cidades não. Nas cidades não? Não. E no TSE, é possível fazer isso com algumas urnas e não com outras, por exemplo? Sim. Caso haja alguém com mais intenções, ele faz esse código em todas as urnas, só que o código funciona apenas em urnas específicas, porque é uma zona maior e que tem mais votos, e ele usa também de inteligência artificial, e ele pega o resultado da anterior e faz a margem de erro, mais ou menos naquela região. Então, não seria algo grosseiro, que seria, apenas nessa cidade vai ter 100% dos votos. Não. Ele faz algo que soe, que seja de verdade, não um algoritmo. Inclusive, o algoritmo é a inteligência artificial, porque ela tem essa inteligência de manipular o voto caso haja alguém mal intencionado no TSE. Eu entendi. Agora, o senhor não saberia nos responder, eu imagino, assim, como é o procedimento para operar este trabalho dentro do TSE? Se é uma pessoa sozinha, se são 20, se são 30, o senhor tem ideia de como seja? Eles dizem que são 5 pessoas, mas eu descobri que até 2018, 2019 era apenas uma pessoa, que é... Eu posso falar o nome aqui da pessoa? Pode. Giuseppe Dutra Genino. E em 98 ele já havia feito um curso de algoritmos. Em 98 ninguém sabia o que era isso aqui no Brasil. Ele fez um curso na França. Eu levantei isso, que ele fez esse curso na França de algoritmos. Então, eu achei estranho eles darem tanto poder a apenas a uma pessoa, porque outra pessoa no lugar dele, ou até ele, tem o poder de decidir o resultado de uma eleição. Ele vota por 200 milhões de habitantes, caso ele tenha essa má intenção. Eu entendi. Mas hoje isso não é mais feito por uma pessoa só. Hoje não. Após aquele inquérito de 2018, esse Giuseppe, ele se aposentou e agora tem mais pessoas. O senhor me lembra um personagem de um filme. Um filme que é Prenda-me se for capaz, que é uma história real. De um sujeito que era um falsário e acaba se transformando em agente da CIA, que foi no cinema interpretado pelo Leonardo DiCaprio, né? O senhor me lembra essa pessoa aí que, no fim, ele ajuda os Estados Unidos, ajuda o governo americano a se defender. Eu espero que o senhor compense o que errou até agora, que errar é humano, ajudando o Brasil. E dentro dessa linha eu queria lhe perguntar uma coisa para encerrar aqui minha fala. Como uma pessoa que entende disso tão profundamente como o senhor, está claro que o senhor entende muito disso, qual sugestão o senhor daria na confecção do código-fonte para futuras eleições? Não que eu ache que houve nenhuma fraude, eu quero deixar muito claro aqui que eu me incluo entre aqueles que acreditam na lisura das eleições. Mas qual conselho o senhor daria para reforçar a segurança? É apenas um conselho técnico. Fala técnica. Isso. Eu vislumbro ali que a única saída seria a urna imprimir o voto. Seria a única saída, porque nunca se sabe se há pessoas mal intencionadas na manipulação do código, e após estudos e análises eu cheguei à conclusão que a única saída seria essa. Então não seria possível, por exemplo, se a urna imprimir o voto, que haja um voto votado e outro impresso diferente? Não, porque a pessoa vota e sai o voto, e ela tem a opção de descartar ou jogar no baú. Entendi. Perfeitamente. Muito obrigado. Presidente, só uma pergunta que é em cima do que o senhor está colocando. Quando a gente fala, por exemplo, do código-fonte, né, que você fez, Walter, algumas colocações sobre o código-fonte. Esse código-fonte, ele é exatamente aquele que é apresentado pelo TSE de uma forma pública, em uma determinada solenidade, e ele é lacrado em frente de todos ali, impedindo qualquer tipo de alteração depois. É exatamente disso que você está falando? Sim, exatamente disso, porque, lembrando, eu acredito na lisura das urnas.
Porém, uma pessoa mal intencionada lá no TSE, caso haja um dia... Aí teria que quebrar o lacre, é isso? Exatamente, mas uma pessoa mal intencionada lá, ela conseguiria fazer isso. Ressaltando aqui que eu acredito na lisura das urnas. Ou seja, só para que fique claro, ou seja, essa alteração teria que ser feita, mas necessariamente teria que quebrar esse lacre que é feito e apresentado pelo TSE naquela solenidade em frente, na verdade, de dezenas ou até centenas de pessoas. Exato. Então, que isso fique registrado. Com a palavra, o próximo orador inscrito, deputado Duarte Júnior. Senhor presidente, bom dia a todos e todas. Walter Delgatti. É com espanto que a sociedade brasileira tem acesso ao seu depoimento. Mas eu quero destacar o início da sua fala, quando o senhor aqui afirma que no início da sua vida foi vítima do sistema. Por uma prisão, segundo o senhor afirma, ilegal, indevida. Eu pude perceber na sua fala que o senhor buscou esses métodos para limpar a sua imagem perante a sua ex-namorada, perante seus amigos, a sua cidade, a sua família. E aqui o senhor está tendo uma oportunidade única. Hoje é o grande dia, onde todo o país, o mundo, está lhe vendo, lhe assistindo. E o senhor, como todos nós, tem a liberdade de tomar uma decisão e tem duas alternativas. Seguir pelo caminho do bem, fazer aquilo que é certo, apesar de ser sacrificante, mas o resultado é gratificante, edifica, ou ir pelo caminho do mal, da clandestinidade. O senhor afirmou que teve contato, teve relação, tomou café da manhã, teve reuniões com o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E nessa reunião, ele lhe contratou para fraudar a urna, para fraudar o processo eleitoral. O senhor pode me confirmar essa afirmação? Sim, confirmo. Ele sabia que a urna, ela era o meio adequado para eleição, não é à toa que ele teve acesso a vários mandatos, muitos deles pela urna eletrônica. Insatisfeito, ele gostaria de demonstrar para as pessoas que ela poderia ser fraudada, mas por não ter conhecimento técnico, como ele mesmo afirmou, sim, ele esqueceu que a urna ela é offline. Se é offline, você como hacker que usa as redes, a internet, não tem como fraudar. Só poderia fraudar se a urna fosse online, mas a urna ela é offline. Correta essa afirmação? Correto. Mas ele, ainda assim, não satisfeito, chamou o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, para lhe dar todas as condições, para lhe dar todos os caminhos, para ter contato com os técnicos, para que o senhor pudesse, de algum modo, fraudar a urna. Confirma essa informação? No caso, fraudar as eleições, né? As eleições. Sim. Confirma essa informação? Confirmo. Quais foram as condições, quais foram os caminhos que o ex-ministro da Defesa, é irônico, lhe deu para que o senhor pudesse fraudar as eleições? Inicialmente foi tudo que consta no relatório, mas a ideia do ministro era que eu mostrasse que não é segura, que é vulnerável à urna. Então, o relatório foi feito nesse sentido, de não comprovar a lisura, a fragilidade no caso. Perfeito. O senhor montou esse relatório, mas quais foram as condições? Reuniões dentro do Ministério da Defesa, contato com técnico, contato computador, internet, 5G, o que foi? Quais foram as condições? Dinheiro, carro? As condições foram reuniões e contato com o chefe de TI e o pessoal da alta cúpula do TI. Pode citar nomes? Quem é o chefe da TI? Que alta cúpula? Eles usavam nomes fictícios na época. Um era carro, o outro era caminhão, o outro era ônibus, trem. Morfeu, Nil. Nesse sentido. Certo. Eu não tive acesso aos nomes. Essas reuniões, elas foram dentro do Ministério da Defesa? Sim, dentro do Ministério. Mais ou menos quantas reuniões? 5 ao todo. Com base nessas reuniões, qual foi o resultado mais efetivo que o senhor conseguiu? Foi o que consta no relatório, que não há como comprovar que houve fraude e também não há como garantir 100% que as urnas são seguras. É verdade que eles tentaram lhe contratar para fazer um filme também fake, colocando 22 apareceria 13. Sim.
esse vídeo foi pro ar? Foi feito algum tipo de ação nesse sentido? Não, isso seria feito no dia 9, ao vivo, e acabou que não foi realizado devido às reportagens da Veja. Quando o senhor entregou esse relatório, quando o senhor apresentou esse relatório, qual foi a sensação, qual foi a repercussão? O que o ex-presidente Jair Bolsonaro disse ao senhor? Na verdade, eu apresentei o relatório lá no Ministério da Defesa e depois eu não tive um contato com o presidente sobre esse assunto, acerca desse assunto. Não teve mais qualquer tipo de contato? Com o presidente, não. E quais foram os outros políticos, deputados, senadores, quais foram os outros tidos como bolsonaristas que o senhor teve contato com o objetivo de fraudar as eleições, de tirar a credibilidade do processo eleitoral? À época, eu tive apenas com o presidente, com o ministro e um contato indireto com o general Freire Gomes. E com a deputada Carla, que era um contato direto. Quando o senhor executava esse plano, o senhor sabia que estava fazendo coisas erradas? Sim, eu sabia, e lembrando que era uma ordem de um presidente da República. Então eu estava... Tanto que eu entrei em contato com a Veja e relatei isso por medo. O seu medo é por saber que está cometendo um crime? Sim. O seu medo é por ter ciência de que o pedido foi feito para que o senhor fraudasse as eleições. Mas, no primeiro momento, teve a coragem porque quem lhe pediu foi o ex-presidente da República. E me garantiu o indulto em uma eventual investigação, ou eventual denúncia, ou processo, ou condenação, né? Senhor presidente, isso é gravíssimo. Veja que o pedido para fraudar as eleições foi feito por um presidente no exercício do seu mandato. No artigo 37 da Constituição Federal de 1988, nós aprendemos princípios constitucionais essenciais para o bom funcionamento da administração pública, dentre eles o princípio da impessoalidade. Está claro, está provado, não tem mais o que se fazer a não ser prender esses criminosos. Esses são os verdadeiros tubarões que utilizaram a força do mandato, os seus privilégios, o dinheiro, para tentar fazer a sua vontade se sobrepor à vontade popular. Eu faço aqui mais um questionamento. Lembrando que eu faço qualquer acariação, caso seja necessário aqui. Estou à disposição e onde eu moro tem uma gíria sobre isso, porque lá eles falam, o termo correto seria uma carta branca. Ele me deu carta branca para fazer o que eu quisesse, relacionado às urnas. Então eu poderia, segundo ele, cometer um ilícito que ele seria anistiado, perdoado e lutado, no caso. Então, senhor presidente, diante, inclusive, dessa possibilidade, da disponibilidade do senhor Delgatti, eu gostaria aqui de fazer a convocação, estou convocando aqui o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, para que ele possa esclarecer esses fatos, essas graves acusações aqui nessa comissão, e que neste dia o Walter Delgatti possa estar presente para que nós possamos fazer a cariação, colocar frente a frente e, de verdade, desvendar o que de fato aconteceu. O senador aqui está pedindo a subscrição do nosso requerimento. Muito obrigado, deputado. Nesse sentido, senhor presidente... Desculpe, você acabou? Perdão, Duarte. Não, fica bom. Perdão, você parou... Mais um minuto. Não, me desculpe. Não. Mais um minuto para ele. Senhor presidente, que os colegas estavam querendo subscrever o nosso requerimento. Senhor presidente, eu gostaria de concluir os nossos questionamentos, agradecer ao Delgatti por vir aqui e falar a verdade. Não tem como você voltar atrás e fazer um novo começo, mas você pode fazer diferente agora e fazer um final diferente, fazer um final melhor, um final feliz para o nosso país. O que está comprovado aqui é que, de fato, a estrutura do nosso país foi utilizada para poder fazer com que o presidente permanecesse no poder de forma ilegal, de forma ilícita, sem a força do voto popular. Por fim, gostaria de fazer um último questionamento. Em algum momento foi pedido, em algum momento o senhor auxiliou no compartilhamento de notícias falsas, fake news, com base nesse relatório, para tentar de algum modo gerar animosidade, fazer com que as pessoas perdessem a fé no processo eleitoral? Não, isso não. Eu apenas foi solicitado que eu realizasse fake news, mas eu dar publicidade a isso não. E realizar fake news no que pertine à suposta insegurança do processo eleitoral. Exatamente.
Então, o senhor consegue confirmar, com base em toda a pesquisa, com base em todo o processo prático, todo o conhecimento que o senhor obteve, que a urna ela é segura porque ela trabalha num processo offline e por não ser online é impossível ela ser, de algum modo, manipulada, a não ser que tenha algum código-fonte alterado, Exatamente. o que é impossível ser realizado em razão dos testes antes do seu funcionamento. O senhor pode confirmar isso para mim? Posso. Até 2018, o código-fonte ficava online, mas após isso, ele fica no computador offline em um cofre no TSE, em uma sala-cofre. Então, um ataque de fora hoje seria impossível. Senhor presidente, muito obrigado aí. Agradeço ao Delgatti e agradeço a todos. Eu queria só, com a permissão de Vossa Excelência. A relatora. Eu quero só, porque é importante, Walter, sobre o Jesus, que eu acho que é uma figura muito fundamental e central, porque para além da questão das urnas eletrônicas, ele estava lá também no acampamento, presidente, que é o nosso ponto principal, o 8 de janeiro. Então eu queria que você fizesse um esforço de pelo menos nos dar. Eu queria que você fizesse um esforço, Walter, para você nos passar o nome do Jesus completo, até para a gente poder fazer uma... Telefônica, então, entregarei. Através da sua defesa, pode nos ajudar em relação a essa informação? Lembrando que ele sempre falava sobre ruptura, tanto o presidente quanto o Jesus. E outra informação, presidente, que é bom até para a gente deixar registrado para o Brasil inteiro, que quando eu falei do ato em relação ao lacre das urnas eletrônicas, já com o código-fonte, é um ato amplo, onde há a presença, por exemplo, do Ministério Público, da Polícia Federal, do TCU, da CGU, de todos os partidos políticos, de universidades e várias outras instituições. Eu fui a representante do Senado Federal em um grande grupo, na verdade, que integrou esse acompanhamento e esse ato, inclusive, de apresentação desse lacre. Depois de lacrado, qualquer urna violada, ela é dispensada, ela é retirada, exatamente para impedir qualquer tipo de fraude em relação ao processo das urnas. Obrigada, presidente. Com a palavra, a próxima oradora inscrita, a deputada Jandira Fegali. Senhor presidente, cumprimento o depoente, seus advogados. Com a palavra. Obrigada, presidente. Com a palavra, a próxima oradora inscrita, a deputada Jandira Fegali. Senhor presidente, cumprimento o depoente, seus advogados. Eu gostaria de abrir aqui, presidente, eu fui aqui pegar na página do TSE o teste de integridade das urnas. E eu acho que isso precisa ficar bastante registrado e claro aqui. Para além do que disse a senadora, de que toda a lisura do processo eleitoral ultrapassa o TSE e envolve mais de uma centena de entidades, incluindo todos os partidos políticos, inclusive o partido do presidente da República. Então, se havia fraude, o PL participou da fraude. Mas nós temos que partir aqui de algo que é concreto, é a lisura da urna. O teste de integridade ele é feito na véspera da eleição, durante a eleição, no dia da eleição e depois da eleição. E no teste de integridade, inclusive, eles imprimem o voto e fizeram com urnas de pequenas, de médias e de grandes cidades. Esse voto no dia da eleição, ele é impresso nas urnas que estão sendo testadas. E são urnas sorteadas. Não são urnas identificadas ou escolhidas pelo TSE. São urnas que são aleatoriamente sorteadas e onde é impresso o voto dessa urna, para depois comparar com o resultado final. Portanto, não há nenhum risco da lisura da urna ter sido afetada, porque esse teste é feito na frente, inclusive, de auditoria externa, empresas licitadas para auditoria externa, na frente de uma centena de entidades, é feito na véspera e faz a 0ª, que é mostrando que não tem nenhum voto na urna, durante a eleição e depois da eleição. O senhor acha possível afetar a lisura de uma urna como essa? O senhor acredita nisso? Depois de todos esses testes, na véspera, durante e pós-eleição, nós vamos partir de que há má fé no TSE. Essa é a tese que os bolsonaristas vão assumir aqui. Está vendo? Tinha alguém de má fé no TSE e fez a fraude da eleição para dar vitória ao Lula. Você não acha que isso é fantasia demais, não? Analisando os seus argumentos, sim, acredito que seja fantasia isso. Porque não é possível. O próprio hacker, competente hacker, está dizendo que isso seria uma fantasia. É bom registrar aqui,
Porque senão a tese aqui vai ser, tinha um mal-intencionado lulista no TSE que fraudou o código-fonte e levou a vitória de Lula. Por favor, né? Aqui não tem criança, aliás, apesar de alguns se comportarem assim aqui não tem criança nem otário, né? Para poder acreditar numa tese dessa. Segundo, eu queria, tanto que foi lhe pedido um código falso para fazer a fake news na frente da população. É isso ou não? Sim, isso. Tá. Segundo, eu queria aqui dizer o seguinte, nós, deputados, senadores, não precisamos de mais nada. Depois do depoimento do Walter Delgatti, não precisamos de mais nada para deixar claro quem é o mandante do golpe neste país. Aqui está claro, está provado. Aliás, eu vou ler aqui, eu quero que o senhor me confirme, o relatório da Polícia Federal do seu depoimento. Que o declarante, conforme saiu em reportagem, encontrou o ex-presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada, tendo mesmo lhe perguntado se o declarante, munido de código-fonte, conseguiria invadir a urna eletrônica. É isso? Isso, confirmo. É isso. Ou seja, o presidente da República quer contratar um hacker para simular uma fraude na urna eletrônica, envolve, pasmem, o Ministério da Defesa e o comandante do Exército. Ele se envolve na tentativa de fraudar uma eleição ou de tentar criar um ambiente em que a fraude da eleição poderia existir. Pasmem. E a deputada Carla Zambelli, além de pagar pelos serviços, ela manda subornar com o dinheiro que fosse o funcionário da TIM. É um crime atrás do outro. Isso é uma quadrilha. Isto é uma quadrilha, o que estava no Palácio do Planalto, com a assessoria da deputada Carla Zambelli. Isto é uma quadrilha. Coloco aqui, olha a ordem de prisão. Olha, isso chega a ser piada. Desculpe. Ele determina que todos os inquéritos de censura e perseguição política em curso do Supremo Tribunal Federal para o CNJ, por isso, se determina por fim, esse é o mandado de prisão. Determina, por fim, a extração integral de cópias e sua imediata remessa para o inquérito 4874 do DF e de todos os inquéritos de censura e perseguição política em curso do Supremo Tribunal Federal para o CNJ, a fim de que me punam exemplarmente. Diante de todo o exposto, expressa-se o competente mandado de prisão em desfavor de mim mesmo, Alexandre de Moraes. Publique-se, intime-se e faz o L. Ora, isso é uma brincadeira. E isso aqui ficar na intranet do CNJ. E segundo se soube, eram senhas simples, né? Senhas idiotas. O senhor pode até citar qual era a senha do CNJ? A senha root, que é a senha master, que tem acesso a tudo, era 123 mudar. E a segunda senha mais segura era CNJ 123. Então, assim, e a terceira, 12345. Então veja aqui a brincadeira, quer dizer, a tentativa de humilhar o ministro Alexandre de Moraes, de criar em torno dele algo de desmoralização de um ministro da Suprema Corte Brasileira e fazer disso aqui uma divulgação, obviamente, nas redes sociais. Quais eram os gritos de guerra no quartel-general? Houve fraude na urna. O sistema é violável. Houve uma fraude, Lula ganhou na fraude, Bolsonaro que ganhou a eleição. Depois, eles começaram a comemorar a prisão de Alexandre de Moraes na frente do QG, faziam comemorações e celebrações aos gritos. Alexandre de Moraes foi preso. Isso tudo faz parte de um processo absolutamente claro de um mandante que tem um nome, Jair Messias Bolsonaro. O senhor confirmou aqui que o senhor Bolsonaro falou ao telefone quando o senhor estava na estrada entre Limeira e uma outra cidade aqui, que o Bolsonaro lhe telefonou por ponte da senhora Zambelli, por um telefone novo e com um chip novo, de que ele já havia grampeado o ministro Alexandre de Moraes, não é isso? Isso, confirmo. Terceiro, eu pergunto o seguinte: qual era o próprio Reinaldo Turolo, que é o repórter que o senhor teve confiança de passar as informações, ele disse que a operação parecia uma operação Tabajara. Em respeito às organizações Tabajara, que eu acho muito divertidas, eu diria o seguinte: por que no 4 de janeiro se invade o CNJ? De fato, o senhor acha que não funcionou o que vocês queriam que funcionasse? O que era esperado, depois do presidente Lula ter tomado posse,
no 4 de janeiro, ter a invasão do CNJ para fazer uma expedição de prisão. Qual era o objetivo disso já em 4 de janeiro? Eu acredito que a ideia seria anular o resultado da eleição e a posse do presidente Lula. Invadindo o CNJ. Demonstrando a fragilidade no sistema, e a ideia, eu acredito que seria uma forma de convencer as pessoas competentes a anularem a eleição. Só que o senhor não conseguiu invadir o TSE, né? O senhor é competente, mas não tanto assim, né? Para invadir o TSE. O TSE é a urna eletrônica que o senhor não conseguiu invadir. Mas o que eu digo é que o que se esperava com essa divulgação era criar mais caos. Porque no 4 de janeiro, a 4 dias do 8 de janeiro, fazer a divulgação da prisão do ministro Alexandre de Moraes e a invasão do CNJ para reforçar a tese da fraude, da violabilidade do sistema de justiça, não tinha outro sentido que não fosse criar mais confusão, mais mobilização para o 8 de janeiro. E a última pergunta que eu lhe faço é o seguinte: o presidente da República falava em ruptura? Sim, falava. Falava como? Ele falava que eu precisava fazer isso pela liberdade do povo. Ele tinha aquela manipulação. No final ele falava, porque senão o resultado será a ruptura. E será ruim para todos nós. Ou seja, ele fazia uma equiparação à Venezuela. Ou seja, a ruptura era uma fala dele e de mais quem? O senhor disse aqui. Eu ouvi dele e do Marcelo Jesus, que é o... Não, é Marcelo Jesus o nome dele? Marcelo Jesus. O advogado encontrou aqui. Marcelo Jesus, que era do Alto Comando do Exército. Isso, que fazia a ponte com o Freire Gomes, que era o chefe. Que era o comandante do Exército. Então veja, presidente, o que nós temos aqui? Olha a gravidade deste depoimento, e agradeço o senhor estar falando aqui, apesar do Supremo Tribunal Federal ter lhe dado a possibilidade de ficar calado. Olha a gravidade do que se fez aqui. Um presidente da República que grampeia um ministro da Suprema Corte, ilegalmente, ou seja, um primeiro crime. Segundo, contrata, através da deputada Carla Zambelli, um hacker para tentar invadir as urnas eletrônicas, coloca por 5 vezes esse profissional de TI no Ministério da Defesa, que envolve diretamente o ministro Paulo Sérgio Nogueira, que envolve o comandante do Exército, que invade o CNJ a pedido, inclusive, da senhora Carla Zambelli, e que recebe dinheiro por isso, além de tentar subornar um funcionário com dinheiro encaminhado pela senhora Carla Zambelli. Para mim, já está pronta a prisão do senhor Jair Bolsonaro. Já tem mais do que motivos para a prisão do senhor Jair Bolsonaro como o mandante desses crimes todos e o mandante dos atos antidemocráticos e golpistas que ocorreram no Brasil, particularmente a invasão dos 3 poderes no 8 de janeiro. Obrigado, presidente. Estava inscrita a senadora Damares, que pede a permuta para o senador Sérgio Moro, a quem conceda a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor Delgatti, nós tentamos levantar aqui a sua ficha corrida, seus antecedentes criminais. Confesso que tivemos alguma dificuldade, porque ela é bastante extensa. Eu perguntaria quantos processos por crimes de estelionato o senhor respondeu ou responde? Se perdeu a conta, pode também esclarecer. Repetir, por gentileza. Quantos processos por estelionato, ações penais o senhor responde? Ou já respondeu? Respondi cerca de 4 ações e fui absolvido em todas elas. Nós pegamos uma lista aqui de uma perseguição que 46 processos, seja em fóruns de Ribeirão Preto, Araraquara, Rio Claro, Justiça Estadual. Quem que é João Otávio Pasqualino? Era um gestor de um banco que ele citou meu nome e na audiência, segundo ele foi coagido a falar meu nome, porque em Araraquara eu sofri uma perseguição de um promotor e um delegado. O senhor foi condenado nesse processo. O senhor disse que foi absolvido. Não, eu tenho acordo aqui, o senhor foi condenado. Consta aqui no processo. Em segunda instância, o processo foi dado como prescrito. Mantendo a condenação do senhor. Não. O senhor foi condenado e depois não foi aplicada a pena porque houve a prescrição.
Mas o acordo é condenatório. Eu vou ler aqui para o senhor. João Otávio, enquanto funcionário do Banco Itaú, teria agido em conluio com Walter no período de 7 de abril a 23 de julho de 2013, efetuando consulta aos dados cadastrais de titulares de 44 cartões de crédito de clientes do banco, encaminhando os dados e as fotografias das respectivas assinaturas a Walter. Logo em seguida, João Otávio teria providenciado o extravio dos referidos cartões junto ao correio, encaminhando-os a Walter, que por sua vez os desbloqueava e utilizava no comércio em diversas cidades como Campinas, Atibaia e Bragança Paulista, realizando compras em prejuízo dos titulares dos cartões da instituição bancária, no montante de R$ 623.479. Só nesse caso aqui, senhor Walter, o senhor foi condenado como estelionatário de 44 vítimas diferentes. Quantas vítimas o senhor já provocou de estelionato? Quantas pessoas foram vítimas do estelionato que o senhor praticou? Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Araraquara, inclusive equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com o presidente Lula, integrantes do PT, e ressaltando que eu li as conversas de Vossa Excelência e li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz. Cometeu diversas irregularidades e crimes. Pediria aqui que fosse advertido o depoente que não pode chamar um senador de criminoso cometendo crime de calúnia. Peço escusas, então. O senhor, por favor, respeite aqui o plenário desta casa. Retiro o que eu disse, peço escusas. O bandido aqui, desculpe, senhor Walter, que foi preso é o senhor. O senhor não foi preso, o senhor foi condenado. O senhor foi condenado. O senhor é inocente como o presidente Lula, então, é isso? Solicito que haja respeito de ambas as partes. Solicito que haja respeito de ambas as partes. A testemunha deve ser tratada com respeito e é obrigação desta presidência assegurar que os integrantes dessa casa sejam tratados com respeito. Por favor, que não se repita mais. O senhor está sendo tratado por herói aí, como por parte dos indagadores que foram aqui. Consta na denúncia que o senhor foi denunciado, o senhor disse que confessou esses crimes, que o senhor teria, folha 21 da denúncia do Ministério Público, invadido o dispositivo de 176 pessoas. É isso, senhor Walter? Sim, eu confessei isso. Dentre essas pessoas, só para alertar aqui as pessoas que estão ouvindo, nós temos... O senhor fala que o senhor fez isso para desmascarar a Lava Jato, mas vamos aqui para a lista. Ministro Paulo Guedes, Abílio Diniz, Davi Alcolumbre, senador dessa casa, Baleia Rossi, Chaim Zahrer. E aqui eu chamo a atenção do presidente da mesa, presidente, não para lhe imputar nada, mas seu nome está na lista aqui das pessoas que tiveram os dispositivos invadidos ou tentativa de invasão. Está aqui Cid Gomes, Flávio Bolsonaro, Ana Paula Godinho, Luciana Lócio. O senhor invadiu o dispositivo, então, de pelo menos 176 pessoas? Sim, acredito que mais que isso. Que, inclusive, eu cheguei às conversas de Vossa Excelência com o então procurador Dallagnol, e essas conversas elas foram chanceladas pelo STF e são utilizadas até hoje para anular condenações de pessoas inocentes. Pessoas que cometeram crimes contra a Petrobras roubaram dinheiro, é isso? Eu fico com a versão do STF que... Sérgio Cabral, por exemplo, é inocente. A presidência solicita às duas partes, a casa, e eu estou falando a todos os componentes, a todos os integrantes dessa CPMI e a testemunha, que se atenham à discussão sobre questões relativas ao objeto da convocação da testemunha. Senão, nós vamos entrar aqui numa discussão que não creio acrescentará nada a essa comissão. Presidente. Compreendo até a tese
de quem faz o uso da palavra agora, de que deseja descaracterizar a testemunha ou caracterizá-la como uma pessoa que infringiu a lei. Mas a decisão do Supremo, que coloca aqui a testemunha, nos obriga a tratá-lo com respeito. E é só isso que eu peço que seja cumprido aqui. O senador Moro pode fazer as suas observações e peço que a testemunha se limite a responder os questionamentos do senador Moro e que não invada em comentários. Por favor. Presidente, só por uma questão de ordem, Questão de ordem, a senadora Damares. Eu estou vendo assessores da esquerda orientando advogados do depoente. É depoimento combinado que os assessores de esquerda falem com seus parlamentares, mas não venham orientar advogados do depoente. Presidente, questão de ordem. Eu quero lembrar que a testemunha deve ficar aqui de forma incomunicável, inclusive com seus advogados. Questão de ordem, presidente, é que tem que seguir. Pela ordem. A senadora não fez nenhuma questão de ordem. E eu entendo o desespero que eles estão depois de todo esse depoimento que coloca o crime de Jair Bolsonaro, mas tem que andar de acordo com os fundamentos. Eu vou ponderar aqui que a gente dê sequência, já ouvimos 8 inscritos, avançamos bem. Eu peço então ao senador Moro, vamos descontar aí, vamos acrescentar o seu tempo, creio que 3 minutos, que foi o tempo aqui de suspensão, e eu peço, deseja mais? Não, eu acho que tem que repor. Eu acho que 3 minutos foi o que Vossa Excelência teve de interrupção. Então, peço que acresça em mais 3 minutos o tempo do senador Sérgio Moro e peço que se atenha, que seja objetivo em relação a questionamentos à testemunha. O senhor só tem que repor 30 segundos. Tá, eu vou retomar aqui. Presidente, pois não. Existe uma questão aqui, sim, os fatos são de agora, mas existem problemas de credibilidade da testemunha que praticou estelionatos em série. Aqui eu não falo de maneira ofensiva. Quando ele me ofendeu, sim, aí eu tenho que redarguir. Mas estou perguntando sobre fatos objetivos de estelionatos que ele praticou e o que é o cerne do estelionato? A fraude, a falsidade, a mentira contumaz. E aqui chega o depoente contando as suas versões, tal, isso depois vai ser analisado, mas eu vejo aqui muitos colegas tomando a palavra dele como se fosse uma verdade absoluta, quando a gente está diante aqui de um estelionatário profissional condenado. É uma condenação de trânsito em julgado, doutor. A presidência, mais uma vez, solicita que a testemunha seja tratada com respeito. Na folha 68 da denúncia do Ministério Público contra Vossa Senhoria, há um diálogo do senhor com Fernanda. Quem é essa Fernanda? Na denúncia do Ministério Público. Em que denúncia? Na denúncia da spoofing. O senhor se passa aqui por um... O senhor já trabalhou numa instituição financeira, num banco? Não. Tem o áudio do senhor aqui, o senhor fala com a Fernanda e passando-se por um gerente de banco ou coisa parecida, o senhor obtém dados dela para praticar um estelionato. Bom, é isso que aconteceu? Eu não me recordo disso, se Vossa Excelência puder dar um play no áudio. Eu vou ler aqui, ó. Ao longo da gravação, é possível perceber que Walter se apresenta como responsável pela área técnica e segurança de uma instituição financeira e orienta a cliente do banco a realizar uma atualização no computador de forma a instaurar programa malicioso que possibilitaria a colheita dos dados de segurança da vítima. Um trecho aqui, Walter. Sim, acredito que a senhora receberá um novo contato para fazer a atualização da outra. Porém, como este contato, a senhora já toma conhecimento de como faz e como pode fazer sozinha. A Fernanda disse para o senhor, eu fiquei achando que era hacker, vírus, alguma coisa. Eu tinha pedido esse procedimento. O que é esse diálogo do senhor? O que consta aí
Foi aberto um inquérito para averiguar isso. Foi constatado que não é minha voz e o MPF pediu o arquivamento do inquérito, inclusive isso saiu na revista Veja, que segundo o MPF não há indícios de que seria eu e foi pedido o arquivamento desse inquérito. Não, que consta aqui na denúncia, eu não tenho essa informação. Eu peço aos presentes que consultem isso ao Google, revista Veja, sobre o inquérito de fraudes. Segundo o MPF, não há indícios de que seja eu. Na folha 70 tem um outro trecho da denúncia do Ministério Público. Essa mesma técnica é utilizada por Walter e outro arquivo analisado em que o denunciado conversa com homem não identificado e tenta convencê-lo a realizar uma atualização no software do computador. Nessa conversa, Walter se identifica como Fernando. Folha 70 da denúncia. A denúncia ela foi feita pelo MPF, que são pessoas equiparadas ao MPF em que o senhor trabalhava, que impuseram isso. Contudo, foi aberto um novo inquérito no qual, segundo o mesmo MPF, não há indícios de que seja eu quem realizou essas ligações e não há indício algum de que eu tenha cometido um crime de fraude no inquérito vinculado à operação spoofing. Isso é público. Consta na folha 71, na análise do conteúdo armazenado no e-mail do outro denunciado, Gustavo Henrique, foi encontrado um arquivo de vídeo em que Gustavo filma Walter realizando uma ligação para possível vítima e fraude bancária. O que foi isso? Está na folha 71. Isso foi encontrado com o Gustavo e eu não tenho conhecimento acerca disso. O senhor não confirma que o senhor utilizava os meios de informática para praticar golpes contra pessoas e conseguir cartões de crédito, valores? Não tinha isso? O senhor não fez isso? Eu confirmo, inclusive, eu fui investigado por isso pelo MPF, com todo o poder estatal, e segundo eles, não há indícios de que eu tenha cometido algum crime. E aonde que está isso, então, que o senhor está dizendo? Existe um inquérito e tem uma reportagem na revista Veja que cita o trecho do inquérito, o número do inquérito, e Vossa Excelência pode consultar esse inquérito, porque ele é público, como todo outro inquérito que tenha finalizado o pedido de arquivamento. Quem é Danilo Cristiano? Danilo Cristiano é um rapaz que ele foi preso na operação spoofing porque, na minha visão, o MPF precisava de no mínimo 4 pessoas para ter o crime de organização criminosa e me manter preso até que fizesse uma delação premiada. Na denúncia do Ministério Público, na folha 40, a troca de mensagens do senhor com o senhor Danilo, isso 2 meses antes de revelação dos fatos envolvendo lá as mensagens hackeadas da Lava Jato, e o senhor, leia aqui trecho da denúncia, 2 meses antes da veiculação da mídia do conteúdo das mensagens obtidas por Walter, Danilo é informado pelo principal autor do crime que acabou a tempestade, veio a bonança, indicando a melhora financeira do grupo. O senhor pode esclarecer isso? Essa frase ela pode ser interpretada de milhares de jeitos. O MPF interpretou desse jeito, então tem que perguntar ao procurador que representou o MPF o porquê que ele interpretou dessa forma. Tanto que foi usada essa frase como prova da participação de Danilo, que não faz sentido algum. Depois da tempestade Minha Bonança, eu ouvia da minha avó, sempre, que eu reclamava a ela que eu estava triste, cansado. Veio a bonança, não era dinheiro que o senhor estava recebendo? Não, negativo. Inclusive, o senhor trabalhou gratuitamente para hackear o telefone de 176 autoridades, inclusive o senador Davi Alcolumbre. Eu fiz isso porque eu sofri uma perseguição, fiquei preso por tráfico de drogas com um medicamento que eu tomo há 18 anos e a minha revolta levou a isso. Inclusive, eu pagaria alguém que fizesse isso e me entregasse as mensagens. Por que o senhor invadiu o telefone do senhor Davi Alcolumbre? Porque eu fui imparcial. Eu invadi, inclusive, um telefone que tinha o nome de Lula. E não encontrei nada. E qual era o objetivo do senhor para fazer esses... Solicita a Vossa Excelência que já foi concedido o tempo, eu solicito a Vossa Excelência que conclua a sua participação. Então, para concluir, só para meus comentários finais aqui, nós temos o depoente que é acusado, processado por diversos crimes de estelionato. Pelo menos um caso aqui, nós não conseguimos remontar todos, há casos ainda em tramitação, há um caso aqui de condenação que envolveria pelo menos 44 vítimas. Sinais claros de que o depoente está envolvido na prática de fraudes e faz do crime a sua profissão. O que ele fala aqui, nós temos que, de fato, analisar, mas nós não podemos ter a palavra de alguém envolvido em crimes em série, inclusive de estelionato,
como verdade. Por isso faço o alerta aqui a muitos dos senadores parlamentares uma fake news. Estão tratando o depoente como uma espécie de herói, que esse herói já fez como vítima diversas pessoas inocentes. Conclua, senador. Não só hackeando, mas roubando-lhe valores através de estelionato. O que não é verdade. Na sequência dos inscritos, nós temos o senador Jorge Cajuru, que pede o adiamento da sua inscrição, está sendo encaminhado para o final da fila. O senador Espiridião Amin pede o cancelamento da sua inscrição. E nós temos, concretizando, né, a permuta do senador Fabiano Contarato, agora a senadora Soraya Tronic. Não, a ideia, antes de passar a palavra à senadora Soraya, a ideia é que a gente faça a interrupção para o almoço 13h. Está razoável? Faltam 20 minutos, então dá para falar ainda uns 2, se ativerem ao tempo. Ou seja, seria a senadora Soraya Tronic e, na sequência, o senador Veneziano Vital do Rego. E depois nós interrompemos para o almoço. Senadora Soraya Tronic. Senhor presidente, é importante destacarmos que qualquer pessoa que cometa um crime, que esteja aqui dentro, que esteja fora, não anula os crimes do qual estamos tratando aqui dentro. Então, o senhor Walter Delgatti tem aí uma lista extensa, tem também a questão de ser um réu confesso. Então, isso não está aqui entre nós sendo objeto de investigação. O que é objeto de investigação aqui é o golpe de Estado, ou a tentativa de golpe de Estado, e para esse desiderato, o senhor é uma testemunha, sim, valiosa para nós. Não interessa como, inclusive até entendo que o senhor foi contratado por Jair Bolsonaro e equipe por conta da sua vasta experiência no ramo. Certo? Estou certo ou estou errada? Então, exatamente, foi procurar exatamente uma pessoa que entende de questões de TI, de urna eletrônica. A primeira pergunta, senhor Walter Delgatti, é onde o senhor adquiriu tanto conhecimento sobre urnas? E se esse seu conhecimento é só teórico, ou o senhor já teve acesso a alguma urna eletrônica para o senhor saber tanto sobre o assunto? Eu pesquisei sobre o assunto, é um conhecimento teórico, sim, e a minha visita ao Ministério da Defesa, eu tive acesso a informações na prática, né, então... Havia uma urna dentro do Ministério da Defesa para que o senhor testasse a sua teoria? Não havia. O senhor já testou a sua teoria em alguma urna eletrônica? Não, mas falando de forma técnica, é algo certo, é plausível, então, exemplo, a questão de TI... Exato. Entendo. Então... Me diga uma coisa, só para que o tempo da gente corre aqui. Foi dito que o senhor faria um vídeo e demonstraria a tal da fragilidade das urnas com uma urna cedida pela OAB. Quem disse isso para o senhor? O Bolsonaro, no começo o Marqueteiro Duda disse que seria uma urna, e depois o Bolsonaro disse que ele iria conseguir essa urna com a OAB, porque a OAB faz a eleição de... As eleições da OAB são feitas por meio de urnas emprestadas do TSE. Então, isso é algo grave que precisamos atentar. Quem é da OAB que prometeu essas urnas? Eu gostaria que passasse o vídeo número 1, por favor. Eu vou comprovar semana que vem que essa leva nas eleições de 2014. Como? O hacker, meu tipo, o gente que entende de informática... Está inaudível. O pessoal que entende de informática, mostrando. Eu vou comprovar semana que vem que essa leva nas eleições de 2014. Como? O hacker, meu tipo, o gente que entende de informática, hacker do bem, né? O pessoal que entende de informática, mostrando. Eu vou comprovar semana que vem.
comprovar semana que vem que essa leva nas eleições de 2014. Como? O hacker veio aqui com gente que entende de informática, hacker do bem, né? O pessoal que entende de informática e mostrando. Eu vou comprovar semana que vem que essa leva nas eleições de 2014. Eu gostaria que devolvessem meu tempo, mas o senhor é considerado hacker do bem. Quem está chamando o senhor de herói, hacker do bem, é Bolsonaro. E isso é uma tática. Eles falam para as pessoas que eles serão heróis da pátria. Eles incutem na mente das pessoas esse tipo de coisa. Eu já vi várias vezes, não é a primeira vez. Esse é um modus operandi para fazer com que as pessoas adiram às teses loucas, para dizer o mínimo, porque na verdade são criminosas. E colocam nessa teia criminosa diversas pessoas que apesar de ingênuas, não podem ser consideradas inocentes. Eu gostaria de questionar algo sobre o advogado. Não, perdão, primeiro aqui. Após o segundo turno das eleições, o Partido Liberal entrou com uma representação no TSE contestando o resultado das urnas e, na ocasião, determinou que desconsiderassem os votos registrados em urnas antigas no segundo turno, baseando-se em documento elaborado por uma consultoria contratada pelo partido, daquelas urnas antigas, de 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015. Foi o senhor que passou essa informação para o Partido Liberal? Não. Eu não tinha mais contato com o partido ou o presidente na data desse relatório. Inclusive, eu acompanhei. No dia 13 de agosto do ano passado, o seu advogado, Dr. Ariovaldo Moreira, registrou um boletim de ocorrência na 2ª Delegacia de Polícia de Araraquara, relatando ter recebido ameaças de morte contra si, e aí eu peço que coloquem o áudio e as ameaças que chegaram até nós, e de um número de telefone, de um WhatsApp, identificado como morte. Na ocasião, ele informou que as ameaças ocorreram após ele abdicar da defesa do senhor na Operação Spoofing. Gostaria que o senhor ouvisse, e todos nós vamos entender o nível de ameaças, e eu gostaria de saber do senhor se o senhor tem conhecimento dessas ameaças, de quem poderia ter vindo. Família todinha viva, um pouco de desossar, tocar fogo em você, filha da puta. Gostaria... Essas ameaças foram feitas ao advogado. O senhor se sente ameaçado neste momento também? Contudo, essa ameaça, eu estava sem contato com o advogado à época. O senhor perdeu o contato com ele. O senhor disse que haviam proibido o senhor de falar com ele, é isso? Isso. Quem proibiu o senhor de ter contato com o seu advogado? A deputada Carla Zambelli. Por quê? Porque ela entrou em conflito com o advogado, teve um desentendimento com ele, e após isso ela pediu que eu não falasse mais com o advogado, só que de uma forma hierárquica, assim, de uma forma ordenando. Ameaçadora. Exatamente. O senhor quer dizer? Ameaçadora. Então, esse realmente é o modus operandi. Eu vou deixar... Ali tem vários palavrões e ameaças de morte, e eu vou deixar disponibilizado... tanto ao senhor quanto ao seu advogado, e também uma forma de atingir as pessoas atingindo a família dessas pessoas. Isso é recorrente, aconteceu com a parlamentar, a deputada Duda, e aconteceu com muitas e muitas pessoas. O que eu gostaria de deixar declarado aqui, que vocês colocassem a última imagem em volta. Quer que leia, deputada Jandira? Então vamos ler. Dá para aumentar, porque daqui eu não estou conseguindo enxergar. As mensagens é o seguinte: você vai morrer, seu lixo, seus netos, sua filha. Sabemos o endereço de todos, até no Rio de Janeiro. Você vai se arrepender, vamos matar todos que você gosta. Lixo, aí vem aquele áudio. E eles dizem: arrombado, já temos o seu endereço e o seu escritório. Da sua família toda, você vai aprender o que é perder todos e ainda vou te tacar fogo. Quero tomar o sangue da sua filha e comer o coração do seu filho com você vendo, e será logo nos próximos dias.
É grave, e... Nossa, eu passei... Principalmente porque nós sabemos que isso está acontecendo com várias pessoas. Muitos depoentes que sentaram aí disseram depois que estão se sentindo ameaçados ou que foram ameaçados diretamente. E eu tenho falado isso o tempo inteiro aqui. Então, que possamos prestar atenção, e a gente vai pedir para que o senhor esteja protegido como testemunha, o seu advogado, que a OAB saiba disso, e por fim, todos que estão em volta, que eram tidos como você vai ser o herói da pátria, vai salvar esse país, eu gostaria daquela última imagem para dizer o seguinte: isso é um pedido de Pix para o Silvanei Vasques, desculpa, eu fiquei até... Silvinei Vasques, dos amigos da PRF, pedindo Pix para ele. Eu tomei o cuidado de tirar o CPF dele dali, ou o Pix, não sei qual é a chave dele, mas todos estão pedindo dinheiro porque Silvinei Vasques está sem condições de arcar com os custos da sua defesa. E isso está acontecendo com outros também. Todos serão abandonados. Só Bolsonaro ganha Pix de 17 milhões. Deveria estar, no mínimo, ajudando todos, pagando os honorários do doutor Ariovaldo. Então, o senhor é mais um que está sendo abandonado. E o importante é que nós consigamos... Eu vou querer mais um minutinho, por favor. Peço a Vossa Excelência que conclua, senadora Soraya. Peço a Vossa Excelência que conclua. Pedir para que o senhor receba a proteção, volte para o regime domiciliar, enfim, o que for possível fazer para que o senhor continue colaborando e que vocês realmente consigam entregar o verdadeiro traidor da pátria, o falso Messias, Jair Messias Bolsonaro.